Ação de alimentos gravídicos. Já ouviu falar disso daí? Então, se você não ouviu, se prepara, senta, porque é uma ação que está em alta, está crescendo nos tribunais brasileiros. E com razão. É quando você já deve ter pego pelo nome, se não pegou, vou te explicar. É quando a mulher fica grávida e não tem dinheiro para sustentar corretamente ou para manter aquela gravidez num nível adequado e pede a colaboração do seu parceiro, de quem engravidou, para compor a renda necessária para esse período de gravidez e que pode ser convertido em pensão de forma automática após a gravidez. Inclusive, já vou antecipar aqui para você, vou colocar na tela uma decisão do STJ, que é exatamente isso, ó, os chamados alimentos gravídicos pode ser convertido automaticamente em alimentos em favor da criança logo após seu nascimento. Em votação unânime, na última terça-feira, 6 de maio, a terceira turma do STJ decidiu que a conversão automática é possível. Então, você está lidando não só com a proteção da grávida, mas você já lida automaticamente com a proteção da criança que vai vir a nascer nessa conversão automática. Se você atua com direito de família, quer atuar, quer fechar parceria com quem atua em direito de família, então você precisa conhecer essa ação. Primeiro você tem que saber quem que tem direito a essa ação e é bem simples. É uma mulher que está grávida e precisa de recurso para sustentar a gravidez, manter a gravidez com saúde, com decência. Normalmente, o que entra nesse pedido? Quais são as despesas que vão entrar para a gente realizar o cálculo de quanto que deve ser essa pensão e para estipular se tem que existir pensão ou não, né? A gente vai colocar ali gastos com médicos, exames pré-natais, medicamentos, assistência psicológica, o parto e demais procedimentos necessários também durante a gravidez e logo após pós-parto. Então a gestante é única legitimada a pedir esses alimentos. Então tem que ser ela que vai pedir, tem que ser ela que queira pedir. E ainda a lei não vai exigir que você tenha prova fidedigna, prova fiel, o exame de DNA para que seja dado os alimentos. Ela vai exigir apenas uma probabilidade de paternidade, como um namoro, manutenção de uma relação, para ter um indício de que aquele é o pai, dessa forma, através dessa probabilidade de paternidade, pagar os alimentos. Para você entender como que funciona na prática, eu vou trazer um caso fictício, não estou trazendo um caso real. Normalmente esses casos eles estão protegidos por segredo de justiça, então a gente não pode simplesmente trazer um caso real e expor aqui, mas é um caso fictício baseado em fatos reais, né? Que nem aqueles documentários que a gente vê baseado em fatos reais e tudo diferente. Não, aqui não é que nem aqueles documentários, não. Aqui é baseado em fatos reais com uma grande proximidade com a realidade. Então, ó, Maria, com 28 anos, descobriu que estava grávida após um breve relacionamento com João, de 30 anos. João não queria assumir a responsabilidade pela gravidez e se recusou a oferecer qualquer suporte financeiro. Infelizmente, isso é muito normal. Então, a gente vê muitas mães grávidas sem o menor suporte financeiro. É triste e é por isso que essa ação existe e é por isso que quem atua com ela está defendendo não só uma, está defendendo duas vidas, né? A vida da mãe e a vida da criança. Então, Maria, que trabalha como caixa em supermercado e possui uma renda limitada, enfrentou dificuldades para arcar com os custos relacionados à gestação, que a gente sabe que não são poucos não, viu? Se a gente for fazer todos os exames, como dita as normas de saúde, o melhor para o bebê, a gente sabe que é caro, é exame, a gente tem que fazer a ecografia, às vezes tem complicações no meio do parto, tem medicamento que precisa tomar, às vezes os medicamentos não são baratos, tem cuidados que precisam ser estabelecidos, às vezes cuidados com a nutrição também, às vezes dependendo de como for, você também precisa pagar a disponibilidade do médico, a gente sabe que pode envolver muitos custos. Então, nesse caso, eu vou usar uma calculadora aqui no CJ, que é justamente a calculadora de pensão. Pensão alimentícia pode ser gravidício, pode ser avoengos, pode ser a tradicional também, que eu venho aqui, e você pode fazer isso na planilha, pode fazer isso na mão, no papel, do jeito que você quiser, só para você entender como funciona. Você precisa listar qual que é a mãe, qual que é o pai, qual que é a renda da mãe, qual que é a renda do pai, porque você precisa estabelecer um critério de proporcionalidade. Então, o binômio proporcionalidade e necessidade precisa ser atendido aqui. Você lista os alimentados. Nesse caso, como a gente não tem a criança, o alimentado vai ser a mãe, a grávida, lista quais são as despesas relativas à gravidez. Então aqui, alimentação especializada, medicamentos, suplementos, transporte, roupas, maternidade. Ah, mas roupas de maternidade? Sim. A mulher muda completamente o corpo dela, principalmente nos últimos meses. As roupas que ela tinha já não são mais adequadas. Ela vai ter que comprar roupa para continuar vestida e para respeitar o bem-estar e a dignidade dela.
Então você lista quais são as despesas mensais que essa grávida tem por estar grávida. Com base nisso e com base na proporcionalidade da renda dos dois, você vai chegar num valor de qual deve ser a pensão alimentícia. Nesse caso, a gente tem o alimentante João com a renda mensal de 4.000 e o valor necessário, de acordo com a proporcionalidade das despesas que ele teria que pagar, é R$ 642. E o CJ já mostra aqui que R$ 642 corresponde a 16% da renda dele. Então, totalmente possível e cabível no caso em questão. O valor total das despesas mensais é R$ 900. Tá, mas por que não está colocando R$ 900 de pensão? Porque a gente precisa respeitar a proporcionalidade. Então, o João, ele recebe 4.000, a Maria recebe 1.000, 1.000 e pouquinho. Então, proporcionalmente, cada um vai arcar com uma parte das despesas relativo à gravidez. Então, aqui embaixo tem o cálculo inteiro da proporcionalidade para você garantir que todos os custos estão sendo cobertos e de maneira justa para as duas partes. Com base nisso, você pode ajuizar o processo e pedir de forma fundamentada, não de forma aleatória, de forma fundamentada, uma pensão alimentícia gravídica. Vou trazer ainda um segundo caso hipotético aqui. Ana e Pedro tiveram um relacionamento de 2 anos durante o qual Ana ficou grávida. Após a separação, Pedro se recusou a fornecer qualquer tipo de apoio financeiro a Ana durante a gravidez, alegando que não tinha certeza que era pai do bebê. Ana, uma estudante universitária de 22 anos e estagiária que reside com seus pais e possui dificuldades com arcar todas as despesas adicionais de uma gravidez, entrou com um processo de pensão alimentícia gravídica. Vamos ver como que fica esse caso aqui no cálculo jurídico também. Então você coloca lá Ana, Pedro, pode fazer na tua planilha, onde você quiser. Você lista quais são as despesas da Ana, coloca a renda mensal da Ana, coloca a renda mensal do Pedro, calcula, proporcionalmente, se o Pedro recebe 6.000 por mês, se a Ana recebe 1.000, proporcionalmente esse valor necessário de R$ 1.500 mensais. Nesse processo é importante você se atentar com pedido de justiça gratuita, quando fizer sentido, normalmente faz. Com a fixação dos alimentos num valor certo, demonstre por que tem que ser aquele valor. Com pagamento retroativo, não é só a partir daquele momento, mas desde o início da gravidez. Com a cobertura de todas as despesas que envolvem a gravidez, desde médico até as roupas que são necessárias por conta da gravidez. E ainda tem que pedir a fixação de multa por atraso, tem que pedir a correção dos valores ainda não pagos, tá bom? Ainda para te ajudar, eu vou trazer um julgado aqui, do Tribunal de Justiça de Goiânia, que coloca aqui que nos termos da Lei 11.804/2008, anota a lei aí para você advogar. Para a fixação dos alimentos gravídicos provisórios, basta a comprovação do estado de gravidez e a demonstração da existência de indícios da indigitada paternidade. Aqui está dizendo que não precisa fazer um teste de DNA para a gente estabelecer a pensão. Ainda depende da conciliação da possibilidade econômica financeira do alimentante e das necessidades do alimentando, devendo ser ponderada ainda a existência do dever de contribuição também da genitora. E quando você trabalha a proporcionalidade, você está trabalhando esse ponto, quanto que a genitora pode contribuir para as despesas. Tem essa sentença aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, para você entender com uma possibilidade de fixação bem normal, que é em percentual da renda do alimentante, que é fixando os alimentos em 30% dos rendimentos líquidos do réu, em 33% do salário mínimo no caso de desemprego. Então, que ele está já estabelecendo, se desempregar mesmo assim, você vai ter que pagar alguma coisa. É importante você saber que, ainda nesses casos, pode ser que seja definido alimentos. Claro, você vai ter que, de volta, olhar também a possibilidade do alimentante, do alimentado, a proporcionalidade da divisão das despesas. Porque não é uma questão de, muita gente fala, tirar dinheiro. Não, os dois precisam compor de forma proporcional para aquela vida que está sendo gestada, porque a mãe ela já arca com um peso biológico muito maior que o pai. Muito maior, né? Nem se compara. Como que você pode cobrar honorários? Nesse caso, eu recomendo você dar uma olhadinha na tabela de honorários da sua região. Eu peguei aqui o caso da tabela de São Paulo, que orienta que uma consulta inicial deve partir de R$ 500 e honorários para ação de alimentos devem ser fixados de 5 a 10 mil reais, com percentual de 10 a 20% do valor da causa, que normalmente são os valores atrasados de pensão mais os 12 futuros. Nesse caso, os 12 futuros ficam um pouco incerto, porque a gente não sabe se terá ou não conversão automática. Mas você pode cobrar o valor de 5 a 10 mil reais de entrada, mais o percentual. Claro, depende também de quanto que vai vir de pensão. Você não vai cobrar 10 mil reais e a pensão é de 600 reais por 9 meses. Daí, poxa, dá 5.400 reais de pensão e você comprou 10 mil reais. Não faz sentido. Poxa, mas não faz sentido no meu escritório. Às vezes faz sentido você não entrar com algumas ações ou deixar para uma procuradoria. Não, é uma ação que faz
faz sentido, que o mínimo que eu vou cobrar respeita o limite ali de pelo menos 50% do meu cliente, 50% do escritório, então você entra com a ação. Ou você ainda pode fechar uma parceria com alguém que faça sentido e você pega um percentual desse êxito, um percentual quanto a pessoa cobra. Nesse caso eu trouxe 2 exemplos aqui dos casos que eu levantei para vocês. No primeiro caso, cobrando um percentual de 20% do êxito apenas, o valor da ação daria R$7.000 e o valor dos honorários R$1.500. No segundo caso, dá uma olhada nessa tabela, se a gente cobrar também 20% do êxito, o valor da ação daria em torno de R$18.000, que seriam os meses ali de pensão, o que daria em torno de R$3.600 de honorários. Se a gente está falando de pessoas com renda maiores, possibilidades maiores e gastos maiores também para esse período, talvez vai contratar médico particular, vou contratar uma doula ao final do parto, o médico com disponibilidade. Então esses custos eles podem aumentar significativamente também. Faz sentido conforme a renda que a gente está falando do casal envolvido. Mas você precisa ficar atento a 3 erros comuns aqui. Primeiro, falta de provas suficientes de quanto está sendo gasto. Você precisa juntar essas provas, precisa deixar lastreado onde está cada gasto e por que de cada gasto. Segundo, é o erro de documentação, você não juntar a documentação completa, não juntar pelo menos um indício de que existe uma paternidade daquele pai. E um terceiro, é a inadequação do pedido, que é você solicitar valores irreais, chutar um valor. Eu vou pedir R$3.000. Da onde isso? Eu vou pedir para ser tudo que o pai vai pagar. Por quê? A mãe não tem renda nenhuma. Então você precisa respeitar a possibilidade, a necessidade através da proporcionalidade, tá bom? Então um pedido simplesmente chutado é você pedir para a ação não dar certo, ou você pedir para você ter muito mais trabalho nessa ação do que você deveria ter se tivesse organizado tudo certinho para começar. Se você acompanhou esse vídeo até aqui, curta o vídeo, se inscreva no canal, a gente está fazendo vídeos sobre diversas possibilidades de ações para você atuar diretamente ou estar de olho para fechar uma ação com parceiros na sua região. Então, se você quiser ver um vídeo de algum assunto, deixa um comentário aqui que a gente está lendo o comentário e fazendo o vídeo. Até o próximo vídeo.